Jair Bolsonaro é indiciado em inquérito que apura tentativa de golpe de Estado. E você vai ver também. Ex-presidente ataca ministro Alexandre de Moraes após o indiciamento. Presidente Lula fala pela primeira vez sobre o plano para matá-lo. Eu tenho que agradecer agora muito mais porque eu estou vivo. A tentativa de me envenenar, eu e o Arco não deu certo, nós estamos aqui. Tribunal Internacional emite ordem de prisão contra Benjamin Netanyahu. E ainda, Palmeiras mais perto do título e Corinthians da Libertadores. Confira as chances matemáticas do Brasileirão. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas de seu governo por planejar um golpe de Estado após as eleições de 2022. A PF concluiu que Bolsonaro sabia do plano de matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu vice Braga Neto, o general Augusto Heleno, Valdemar da Costa Neto e Alexandre Ramagem e mais 32 pessoas de seu governo por planejarem um golpe de Estado no país. O relatório final do inquérito tem mais de 800 páginas e foi concluído no início desta tarde e deve ser entregue ao Supremo Tribunal Federal. Ao todo, a lista tem 37 nomes, contando com o de Bolsonaro. Todos eles são suspeitos do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Cabe à Procuradoria-Geral da República denunciar ou não os indiciados ao Supremo. E caso a Corte aceite a denúncia, eles se tornarão réus e serão julgados. A pena prevista para o crime de golpe de Estado e para a abolição violenta do Estado Democrático de Direito é de 4 a 8 anos. E integrar uma organização criminosa é de 3 a 8 anos de prisão. A conclusão do inquérito mostra que a organização criminosa operou de forma coordenada na tentativa do golpe e se dividiram em 6 núcleos diferentes para derrubar a força do Estado Democrático de Direito. A investigação começou no ano passado e foi concluída 2 dias após a Polícia Federal prender 4 militares e 1 policial federal acusados de tentar matar Lula, Alckmin e Moraes. E pelas redes sociais, Jair Bolsonaro se manifestou após ser indiciado pela Polícia Federal. O ex-presidente postou uma entrevista dada por ele ao jornal Metrópolis e fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes. A principal crítica é que, segundo ele, o ministro tem poder absoluto no processo. O ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo que não diz a lei. O ex-presidente não demonstrou desespero e, na mesma entrevista, ele diz: tem que ver o que tem nesse indiciamento da PF. Vou esperar o advogado. Isso, obviamente, vai para a Procuradoria-Geral da República. É na PGR que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar. E agora há pouco acabou o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, um dos investigados no suposto plano de golpe de Estado. O tenente-coronel teve de esclarecer as contradições que surgiram entre os depoimentos que já deu nas investigações da Polícia Federal. No relatório de investigação do plano, que foi feito pela PF, há menções do nome de Cid como um dos envolvidos. Mensagens de texto apagadas que foram recuperadas mostram o tenente-coronel falando do plano golpista. Fontes da Polícia Federal informaram que, em seu depoimento desta tarde, Cid apontou que o ex-comandante das Forças Armadas e ex-candidato a vice-presidente, o general Walter Braga Neto, teve participação no suposto planejamento de um golpe de Estado. Antes mesmo de iniciar o interrogatório, a defesa de Cid vinha dizendo que o acusado estaria disposto a contar tudo o que sabia, e isso incluiria até mesmo informações desconhecidas até o momento pelas autoridades. Após o depoimento, o ministro Alexandre de Moraes decidiu manter o benefício da delação de Mauro Cid.
Olha, e em um evento hoje para anunciar a concessão de rodovias, o presidente Lula comentou o plano para envenenar ele e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Vamos conferir. Tenho que agradecer agora muito mais porque eu estou vivo. A tentativa de me envenenar, eu e o Alckmin não deu certo, nós estamos aqui. Eu queria dizer para vocês uma coisa importante. Vocês estão lembrados que quando nós disputávamos as eleições, eu dizia que um dos meus desejos era trazer o Brasil à normalidade, à civilidade democrática, em que a gente faz as coisas da forma mais tranquila possível, sabendo que você tem adversário político, sabendo que você tem adversário ideológico, mas sabendo que de forma civilizada você perde, você ganha. Você consegue fazer uma coisa, na outra vez você não consegue. E eu queria chamar a atenção de vocês para esse momento histórico que estamos vivendo. Não faz muito tempo que se falar em fazer concessão de estrada nesse país era falar em privatização de estrada. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos falar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor de Relações Internacionais da IBMEC do Rio de Janeiro, José Niemeyer. Boa tarde, professor. Boa noite, melhor dizendo, né? Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Boa noite, Werneck. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um abraço a você e a todo assinante da RIT. O prazer é nosso, professor. E com esse recente inquérito, né, como ele pode afetar politicamente o presidente ou o ex-presidente Jair Bolsonaro? Werneck, vai afetar na questão da possibilidade de anistia com relação ao 8 de janeiro e também, que é ligada ao processo de Bolsonaro não poder mais ser candidato, né, está inelegível, que está sendo negociado no Congresso. Eu acho muito difícil agora, com este novo evento, que é sério, as lideranças, inclusive dos partidos de direita e centro-direita, se posicionarem muito favoráveis a essa anistia. Então, esse processo tem um resultado político muito grande, até porque os candidatos para 2026 no campo da centro-direita e da direita, Ronaldo Caiado, Zema, o próprio Tarcísio, Ratinho Júnior, todos eles, eu tenho a impressão que vão querer uma certa distância de Bolsonaro e do grupo mais próximo de Bolsonaro, mesmo daqueles bolsonaristas mais radicais, vamos dizer assim. Então, esse processo político, né, e policial também, porque envolve a justiça, ele deve afetar politicamente, sim, o futuro de Jair Bolsonaro e seu grupo mais próximo. Olha, e além de manter distância, como você acabou de falar, você acredita que outros nomes da direita podem ganhar força com tudo isso que está acontecendo? Como, por exemplo, você citou aí o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Werneck, eu não tenho dúvidas que a direita vai estar muito bem representada em 26. A centro-direita e a direita. E também não tenho dúvidas que eles vão ter um discurso muito mais para o centro. Eu tenho a impressão que 26 será uma eleição de muitos candidatos no primeiro turno, mais ou menos uns 3 candidatos de direita e centro-direita, outros candidatos de centro, como Simone Tebet, o próprio Geraldo Alckmin pode ser candidato, e um ou outro candidato mais à esquerda, que deve ser Haddad. Acho que Lula não será candidato. Precisamos esperar, mas é uma ilação que faço aqui. Então vai ser uma eleição com muitos candidatos no primeiro turno, uma eleição mais de propostas, eu assim espero. Eu acho que é o meu lado otimista que está vendo assim. E no segundo turno, nós não vamos ter tantos candidatos representando os extremos. Teremos 2 candidatos que eu acho que vão ter uma conversa sobre planos de governo de uma maneira mais civilizada. E como você avalia o momento político atual para os dois lados? É bom a gente lembrar dos recentes resultados das eleições municipais, né? E a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, que fortaleceram a direita no país e o centro, como você acabou de falar. Porém, o atentado suicida em Brasília e agora a descoberta desse plano para matar autoridades pesam contra a direita e podem fortalecer a esquerda. E com tantos acontecimentos assim se sucedendo, qual é a sua avaliação do panorama atual? Werneck, eu não acredito que o bolsonarismo represente a centro-direita nem a direita. Na minha visão, o bolsonarismo, os bolsonaristas mais radicais, em torno de 10% do eleitorado, representam um pensamento mais extremado da direita. Inclusive, muitos pregavam durante muito tempo, durante a administração Bolsonaro, a institucionalização
de um artigo da Constituição que permitia que o Executivo tivesse mais poderes que o Legislativo e que o Judiciário. Isso é um cesarismo na política. Então, eu não acredito que os bolsonaristas e o grupo próximo de Bolsonaro e Bolsonaro representem uma direita institucional. Essa direita institucional é representada por Ronaldo Caiado, por Zema, por Tarcísio, por Ratinho Júnior, né? Já a esquerda também, nós percebemos a partir das eleições, os resultados das eleições municipais, que também um discurso muito a partir de uma intervenção estatal, de sempre você privilegiar determinadas classes em detrimento de outras, você não incentivar o empreendedorismo, fez com que a esquerda perdesse muito apoio, né? Então, por isso que eu disse aqui na minha segunda fala, eu tenho a impressão que aqueles que serão candidatos mais à esquerda se aproximarão do centro. E aqueles que são candidatos mais à direita também se aproximarão do centro. Por isso que eu acredito numa eleição em 26 menos polarizada e mais institucional do ponto de vista dos adversários ali que vão estar nesta contenda política. Porque é importante, Werneck, deixar claro para o assinante da RIT que política não é uma relação de amigos e inimigos. Ela é uma relação de adversários no campo político-ideológico. Quando começa-se a usar da violência na política, você não tem mais política. Você tem a exceção, você tem a ação antidemocrática, você tem o radicalismo e você tem a tragédia, né? Então, ninguém quer uma situação de tragédia no Brasil. Falar em tragédia, né? As chances de um golpe de acontecer agora definitivamente estão zeradas. Você acredita que depois dessa operação não haja o menor clima, até a menor articulação para que isso aconteça? Você usou bem a palavra, Werneck, articulação. Na verdade, o governo Bolsonaro tinha uma característica, que é uma característica grave do ponto de vista político e institucional. Era um presidente da República eleito, muito bem eleito, né, com muitos votos, em primeiro e segundo turno, mas que tinha uma relação muito próxima com militares da ativa, das três armas, Exército, principalmente Marinha e Aeronáutica. É muito grave você ter um mandatário eleito democraticamente pela sociedade brasileira que tem essa relação tão próxima com militares da ativa, porque, no limite, este mandatário tem acesso a informações, a meios ligados a Forças Armadas, que são meios que devem ficar e ser utilizados dentro dos quartéis para dentro da política de defesa nacional. É muito difícil você fazer política com forças policiais e militares o tempo todo te dando apoio, cobrando de você como mandatário políticas que muitas vezes você nem quer fazer, porque nesse movimento todo também falta esclarecer quão radicais eram os radicais de Bolsonaro, se eles não eram mais radicais que o próprio Bolsonaro. Essa é uma questão que eu acho que fica também uma dúvida importante. E muitos deles militares, fardados com a arma no coldre. Você não pode governar, é a minha visão, tendo tão próximo de ti, como governante, como chefe do executivo dentro de uma república, o poder das armas te servindo de assessoria. Isso por essência, antidemocrático. Tá certo. Então, nós acabamos de conversar com o professor de Relações Internacionais da IBMEC do Rio de Janeiro, José Niemeyer. Mais uma vez, um grande prazer conversar com você. Werneck, um grande abraço a você, o assinante da RIT. Grande abraço. E veja a seguir, Tribunal Internacional emite ordem de prisão contra primeiro-ministro de Israel. E ainda, confira as chances matemáticas dos times no Brasileirão. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E o Tribunal Penal Internacional emitiu hoje uma ordem de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e também contra o líder do Hamas. Eles são acusados de terem cometido crimes de guerra. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu é agora oficialmente um homem procurado. Foi o que declarou a secretária-geral da Anistia Internacional, Agnes Kayamar, após o Tribunal Penal Internacional ter emitido uma ordem de prisão para o líder israelense por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O mandado também inclui o ex-ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, e o líder do braço armado do Hamas, Mohamed Deif, que o Estado judeu afirma ter morrido em um ataque em 13 de julho no sul de Gaza.
A decisão sobre as prisões foi considerada vinculativa pela União Europeia. It is not a political decision. It is a decision of a court of justice. Não é uma decisão política, é uma decisão de um tribunal de justiça, de um tribunal internacional. E a decisão do tribunal tem que ser respeitada e implementada. Esta decisão é uma decisão vinculativa e todos os estados que fazem parte do tribunal, que incluem todos os membros da União Europeia, devem implementar esta decisão da Corte. All states parties of the court, which include all members of the European Union, are binding to implement this court decision. A postura do bloco europeu contrastou com o posicionamento americano, que rejeitou categoricamente a decisão do Tribunal Penal Internacional. Washington disse que estava extremamente preocupada com a resolução de emitir ordens de detenção e com os preocupantes erros processuais que levaram a essa decisão. Um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança destacou que os Estados Unidos tinham sido claros ao afirmar que o TPI não tinha jurisdição sobre este tema. O governo argentino também criticou os mandados por ignorar o direito legítimo de Israel de se defender. O presidente argentino Javier Milei expressou em diversas ocasiões seu apoio a Israel, país que declarou como aliado prioritário junto com os Estados Unidos. Olha, agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Pedro Veraldi. Boa noite, Pedro, seja muito bem-vindo. E a gente começa falando do Campeonato Brasileiro, que, aliás, depois da última rodada, né, agora está chegando perto do fim, já alterou aí algumas chances matemáticas, não é isso, Pedro? Isso mesmo, Kleber. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Ainda faltam 2 jogos para fechar a rodada, mas tanto a briga pelo título quanto a luta pelo rebaixamento ganharam novas estatísticas. Vamos conferir. Os resultados de ontem do Brasileirão deram uma boa sacudida na tabela. Isso porque o Palmeiras venceu o Bahia por 2-1 fora de casa e viu a distância para o líder Botafogo diminuir para apenas 2 pontos, após o Alvinegro empatar com o Atlético Mineiro no Independência. Com esses resultados, as estatísticas para quem será campeão mudaram mais uma vez, segundo o levantamento feito pelo Departamento de Matemática da UFMG. Confira a porcentagem de cada um. Botafogo, 53%, Palmeiras, 41%, Fortaleza, 5,4% e o Flamengo, 0,30%. O Fortaleza ainda joga nesta rodada contra o Fluminense. Mais para baixo na tabela, o Corinthians teve uma grande mudança. Foi de sonhando com sair do Z4 para sonhar com uma vaga na Libertadores de 2025. O Alvinegro venceu o Cruzeiro por 2-1 e agora só tem 0,018% de risco de ser rebaixado. Atualmente na 9ª posição, o Timão tem 16,7% de chances de se classificar para a Libertadores, caso o Cruzeiro vença a Sul-Americana e o Botafogo a Libertadores. As vagas aumentam. E o fantasma da Série B ainda assusta outros times. O Atlético Goianiense já está matematicamente rebaixado e o Cuiabá tem 99% de chances de cair. Confira os outros times que estão em risco. Criciúma com 61,0%, Red Bull Bragantino com 52%, Juventude com 42%, Fluminense com 24,5% e o Atlético Paranaense com 10,4%. As últimas 4 rodadas do Campeonato Brasileiro prometem fortes emoções, tanto para o campeão, tanto quanto para quem for rebaixado. E olha só, uma revista inglesa fez uma lista, né, com os 25 melhores jogadores do século XXI. E apesar de contar com 5 brasileiros nesta lista, teve gente que não concordou muito aí com esse ranking. E você, Pedro, você concordou? Eu particularmente não concordei muito também. De todos os brasileiros, o melhor ranqueado foi o Ronaldinho Gaúcho. Mas entre os 5, uma surpresa chamou a atenção. Veja só. A rádio inglesa Talksport fez uma lista dos 25 melhores jogadores do século XXI, com algumas surpresas. Ronaldinho Gaúcho foi o brasileiro melhor colocado no ranking, ficando em 3º lugar atrás apenas de Cristiano Ronaldo e Messi. Além dele, outros 4 brasileiros aparecem na lista, sendo eles Neymar, Ronaldo Fenômeno, Daniel Alves e Kaká. Confira o top 5 e a posição dos outros 4 brasileiros no ranking. Em primeiro, Lionel Messi, que teve a Copa do Mundo de 2022 como peso para ocupar o 1º lugar, seguido de Cristiano Ronaldo em 2º, Ronaldinho Gaúcho em 3º, Zinedine Zidane em 4º e Andrés Iniesta em 5º. Os outros brasileiros aparecem em posições surpresas.
Kaká em 8º lugar, Daniel Alves aparece em 10º lugar, com certeza a maior surpresa da lista, já que fica acima de Ronaldo Fenômeno em 17º e Neymar em 22º lugar. Com o quinteto, o Brasil foi o país com mais representantes na lista, superando a França, que teve 4 com Zinedine Zidane, Kylian Mbappé, Thierry Henry e Karim Benzema. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma boa noite a você e para todos que nos assistem. Até mais. Até mais, Pedro. Boa noite para você também. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até amanhã.